Olá! Se você chegou até este vídeo é porque muito provavelmente você deve estar estudando para a primeira ou para a segunda fase do exame da OAB e você deseja aí conseguir essa tão sonhada carteirinha de advogado. E se o assunto deste vídeo é como lidar com TDAH durante a jornada de estudos para o exame de ordem, te chamou a atenção, então fica comigo até o final deste vídeo, pois nele eu vou contar aqui para vocês um pouco da minha trajetória aí com esse transtorno, como que eu fiz para lidar com ele e como que você também pode fazer aí para lidar com o seu. Só para adiantar mesmo, eu não fiz nenhum tipo de tratamento psicológico, eu não tomei nenhum tipo de medicamento prescrito, Ritalina ou qualquer outro que seja. Eu fui aprovado com base apenas em métodos de estudo mesmo e que eu também acredito que você pode aplicar para você. Mas antes de ir de encontro ao assunto deste vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like para o YouTube entender a relevância do nosso conteúdo, para que ele chegue para mais e mais pessoas que também têm TDAH e precisa aprender a lidar com isso durante os estudos. Vou pedir também para você apertar no nosso sininho para você não perder nenhum assunto sempre que a gente fizer um vídeo novo. Pessoal, então vamos começar então o assunto deste vídeo. Quanto ao meu TDAH, eu soube que eu tinha ele quando eu fiz o diagnóstico, quando eu ainda estava no primeiro período da faculdade, no ano de 2016, quando eu ainda tinha apenas 19 anos. Antes desse tempo aí, no ensino médio e coisa e tal, eu desconfiava que eu poderia ter. Porque quando eu estava na minha época de vestibular, eu era uma pessoa que eu gostava de estudar muito. E eu estudava muito naquele tempo ainda sem método, porque eu não sabia estudar corretamente. Eu estudava muito, eu fazia um cursinho excelente, eu tentava prestar atenção nas aulas e eu não conseguia. Depois de um tempo pensando, né, depois que eu fui jogar no Google, tipo assim, tento assistir uma aula, mas não consigo. Era exatamente o que acontecia comigo. E essa dúvida aí durou até 2019, que foi o ano em que eu fiz o meu diagnóstico com uma neuropsicóloga e eu fui diagnosticado com TDAH. E durante a faculdade eu sabia que eu tinha. E durante todo esse tempo, por saber que eu tinha, eu sempre fui aquele aluno que anotava tudo que o professor falava, que eu sempre que eu via uma informação muito importante que podia cair em prova, eu era como se fosse uma pessoa meio que obrigada a anotar essas coisas. Durante toda a minha graduação, eu sempre fui um aluno que teve que sentar nas primeiras carteiras, primeira, segunda ou terceira, assim no máximo. Pois eu também era daquelas pessoas que se eu sentasse no fundão e eu visse uma conversa do pessoal que estava lá no fundo, eu muito provavelmente eu não conseguiria prestar atenção. Mas como eu sempre soube disso, sempre lidei da melhor forma possível, eu nunca tive nenhum problema com dependência em nenhuma matéria por conta disso. Eu sempre estudei aí para as provas com uma boa antecedência, aquilo que eu não conseguia identificar assim, muito bem, era alguma coisa que eu dava uma maior atenção, e esse período aí, graças a Deus, foi muito bem superado. Mas quando então eu cheguei aí nos estudos para a OAB, que é um estudo, é uma espécie de estudo que exige um longo prazo maior, que é completamente diferente da faculdade, em que muitas vezes você passar o sábado e o domingo estudando um pouco, você consegue pelo menos o básico para atingir 60% em uma prova. Na OAB, muitas vezes isso não se configura. Se você não tiver um estudo aí legal de longo prazo, muitas vezes você pode não conseguir os 50% necessário, ou seja, as 40 questões que são necessárias. Durante os meus estudos de primeira fase, quando eu estudei para a primeira fase do 31º exame, que foi a primeira prova que eu fiz,
Eu posso dizer que eu não me recordo muito bem, mas eu não me lembro disso ter me atrapalhado na jornada de estudo. Eu sempre assisti às aulas, eu comprei um caderno que eu anotava tudo. Essa primeira vez aí eu fui 100% pelo YouTube. Eu não tinha muito bem uma metodologia de estudo definida. Eu usava muito um aplicativo de celular cujo nome ele é bem conhecido, mas eu não me recordo do nome dele aqui agora. E eu fazia essas questões por lá. E nessas questões deste aplicativo, elas não vinham com um comentário. Se eu errasse, eu tinha que tentar pesquisar no Google de alguma forma para que eu tentasse descobrir o que me fez errar aquela questão e o que eu pensava que estava errado. E eu também não tinha muito bem definido uma metodologia para que eu anotasse em um lugar específico e determinado qual que foi esse meu erro e por que eu havia errado dessa forma. Mas aí tá, eu pesquisava no Google e achava que estava tudo certo e ia prosseguindo. E eu também não sabia muito bem o que eu estudava assim por dia. Não me lembro muito bem dessa minha metodologia. E desde então eu fui lá fazer a prova do 31º exame. Eu havia estudado muito para ela e quando eu dei o momento de me ir lá fazer a prova, eu me lembro que eu fiz sim uma boa prova. Ficou faltando 2 questões para que eu fosse aprovado, mas aí a ansiedade que nós que temos TDAH tem me atrapalhou muito. Naquele finalzinho de prova, eu não sei o que foi que me aconteceu, que acabou fazendo com que eu mudasse na hora de passar para o gabarito cerca de umas 10 questões. E depois, quando eu fui ler, são questões que eu sabia que eu teria uma grande chance de acertar, mas pela simples visualização do gabarito, assim, nossa, ali não pode ser D, ali não pode ser A, só pode ser B ou C, por exemplo, e eu fui marcando desse jeito. E acarretou aí na minha primeira reprovação. Quando eu fui para a minha segunda prova, no caso, o 32º exame, que foi um período de pandemia, que todos nós sabemos aí que não teve 3 exames no ano de 2020, só teve um, que foi o 31º. O 32º ele foi cancelado em uma data, ele aconteceu bem posteriormente, lá para o meio do ano. E aí eu cometi nesse 32 um gravíssimo erro. O erro foi o seguinte: se eu estudei sem nenhum cursinho para a primeira fase do 31 e eu consegui 38 questões, se eu estudar 30% do que eu estudei para o 31, da mesma maneira, só lendo uma coisinha ou outra, eu vou conseguir aí a minha aprovação. Eu me lembro que eu havia pegado com um colega a apostila de um cursinho que ele fazia. E aí eu apenas fazia uma breve leitura dessas apostilas, não tinha nenhuma metodologia de fazer questões definida, não tinha nada disso. Não utilizava também um caderno, que eu não sei o que me deu, que eu passei a considerar desnecessário. Eu só lia assim, aquelas que eu senti que teria me ajudado mais. E me mantive desse jeito, porque eu pensava que se eu estudasse um pouquinho menos, eu focasse um pouco mais naquelas que eu tive dificuldade, seria suficiente para minha aprovação. Pois então eu fiz a prova do 32, não me preparei adequadamente e fui reprovado com 37 questões, no exame mais difícil. Naquele dia lá eu também me senti bem perdido no quesito da ansiedade, porque as questões estavam, como muita gente chama aí, né, magistratura federal. Foi uma prova muito difícil e eu acabei não conseguindo mais uma vez a minha aprovação, faltando 3 questões. E a gente fica sempre pensando que dá para recorrer, né? É uma coisa que nunca tem como apontar como vai ser. Eu tentei recorrer sim de algumas questões que eu considero inválidas e injustas até hoje, mas que não foram anuladas, né? E desde então, eu, perdido mais uma vez, pensei, agora eu tenho que mudar a minha metodologia de estudos. E essas lições que eu vou trazendo aqui, vocês podem ir utilizando aí para vocês sobre o que pode dar certo e o que não pode dar certo.
Nessa minha terceira vez aí, eu pensei, eu vou assinar aí o melhor cursinho possível e eu vou mudar completamente a minha metodologia. E nessa terceira vez aí, que foi, eu fui reprovado em um domingo e logo na segunda-feira seguinte, eu com ansiedade já voltei para os meus estudos, que eu considero ter sido a melhor coisa que eu fiz. Nessa prova aí, então, de primeira fase, eu simplesmente peguei um caderno novo e em branco, eu fiz a assinatura de um cursinho e eu comprei também um livro, um livrão vermelho aí, muito conhecido, de 5.000 questões comentadas, que eu utilizei eles para fazer as questões. E neste livro aí me trouxe uma coisa que eu considero muito importante, que é uma metodologia que a gente deve aplicar para a gente fazer questões. Nessa metodologia, o autor aí deste livro de questões nos diz que a gente deve marcar uma siglazinha para a gente poder marcar o porquê do nosso erro. E aí eu lembro que nessas siglazinhas tinha uma que, se a gente errasse nesse motivo, chamava FA. FA significa falta de atenção. Quando é falta de atenção com o enunciado. Aí a gente tinha que marcar onde que estava a informação que a gente não viu precisamente, e tinha algumas outras siglas também, como FD, não era desconhecimento, eu não me lembro quais eram as siglas para ser específico, mas tinha uma sigla que era falta de conhecimento doutrinário, uma era falta de conhecimento jurisprudencial, e a outra era falta... Era basicamente, eu acredito que essas três aí: desconhecimento jurisprudencial, falta de atenção e falta de conhecimento geral. E depois que eu comecei a treinar aí com este livro, eu comecei a fazer diversas questões, e no começo de quando eu estava fazendo essas questões, eu me recordo que o meu índice de erro de questões por falta de atenção no começo ele era bem grande. E foi aí que eu utilizei uma estratégia que eu li neste próprio livro, que eu considero ter sido aí a minha virada de chave. Que no caso a pessoa ela deve olhar sempre primeiro para as alternativas antes dela fazer a leitura do enunciado, e ela deve encontrar os erros que estão na própria alternativa. Por exemplo, se você está estudando direito constitucional e você viu lá uma alternativa que dizia que a reunião em praça pública ela deve ser marcada antecipadamente com o prefeito de forma obrigatória. Se não marcar essa reunião com o prefeito de forma obrigatória, a reunião não pode acontecer. A gente sabe que isso é uma alternativa errada, então a gente vai lá e risca. Depois de ler todas as demais que a gente considera que está errada, a gente risca. E depois a gente faz uma leitura também, riscando os pontos centrais do enunciado. Mas quando a gente vai riscar esses pontos centrais do enunciado, depois de ter lido as alternativas, é como se tudo ficasse muito mais fácil. Aí a gente já pega direto nas palavras-chave, a gente observa, porque a FGV muitas vezes no final ela gosta de colocar exceto isso ou exceto aquilo, e a gente tem que marcar aquilo que a gente acha que é o mais correto. E depois que eu passei sempre, eu vou fazer essa leitura e eu já vou riscando aquilo que me serve e aquilo que não me serve. Depois que eu comecei a fazer isso, os meus índices de erro por falta de atenção caíram muito e passaram a ser um pouquinho mais para um desconhecimento em uma ou outra determinada coisa, que a gente resolve estudando aquilo que a gente tem dificuldade. E desde então eu passei a ter aí um aproveitamento de média que eu me lembro muito bem, de 75% na maioria das questões. Quando eu fui fazer a primeira fase do exame 33, eu utilizei essa mesma metodologia. É claro que eu não marquei nenhuma sigla, pois eu não saberia se eu estava certo ou se eu estava errado, mas eu estava riscando a prova inteirinha. E eu nunca me esqueço também de que naquele dia eu dei uma olhada para o lado e eu percebi que em volta de mim haviam diversas pessoas, todas elas com a mão aqui assim mais ou menos, e a pessoa só ficava lendo a questão, a pessoa não riscava nada.
no máximo aquele risquinho de X naquilo que a pessoa acreditava que estaria certo. Se dá certo, muito bom para a pessoa, desejo que todo mundo consiga passar. Mas para nós, assim, que temos essa maior dificuldade com o TDAH, eu considero essa estratégia aí como algo essencial. E um outro fator, um outro ponto que me ajudou foi o remédio, que não foi um remédio prescrito por médico ou por psicólogo, por exemplo, que era um remédio fitoterápico chamado valeriana, que eu tomei ele durante a minha terceira jornada, no caso para o exame 33. Quando eu estava estudando para este exame, tomando este remédio, eu me lembro que eu ficava bem menos nervoso, a minha ansiedade ela já havia diminuído muito bem com relação a isso e não chegava assim a ser algo tão prejudicial. E conforme eu ia crescendo, eu ia aumentando esse meu índice de acerto, eu ia ganhando uma confiança um pouco maior e no final eu consegui aqui essa minha tão sonhada carteirinha da OAB. Digo para vocês que eu tive que me esforçar muito. Talvez eu tenha tido, talvez por essa necessidade que o TDAH nos impõe, talvez eu assistisse às aulas com uma visão um pouco diferente, sempre lá, conforme eu disse, com um caderno para que eu pudesse anotar as informações. Sempre que eu achava que o professor falou algo muito rápido, eu me recordo que eu parava de assistir naquele momentozinho exatamente para fazer uma anotação importante de determinada coisa. Eu sempre também utilizei bem essa parte das cores, de riscar com marca-texto aquela informação muito importante, e quando era possível eu fazia sim aquela revisão. E esses aí são os pontos que eu considero aí centrais aí que eu utilizei para essa minha aprovação. Pessoal, eu fiz esse vídeo aí com muito carinho para você que também tem TDAH e deseja conseguir a sua tão sonhada aprovação e se livrar dessa vida bandida que é estudar para a OAB. Espero de coração que você também consiga a sua tão sonhada aprovação. Se você tem algum outro problema que você acredita que não pode ser tratado aí da forma como eu disse que eu fiz no vídeo, fique à vontade para você deixar aí nos comentários o seu problema, que eu vou ler e analisar aí da melhor forma que eu conseguir. Se você acha que esse assunto fez a diferença para você, eu peço para que você deixe o seu like, para que você aperte no nosso sininho, para que você não perca nenhum conteúdo sempre que a gente fizer um vídeo novo. E se você sente aí que tem uma outra dificuldade não tratada neste vídeo, também pode deixar aí nos comentários, que eu vou analisar e eu posso em seguida trazer aí um vídeo novo sobre este assunto. Pessoal, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.